Chega de... Oi, gente, boa tarde. Hora do almoço. Sei que vocês pararam aqui, né? Para dar uma descansada. Às vezes não foi nem para assistir uma outra palestra, mas para dar um break, né? De tanta andança aqui na feira. Eu me chamo Ianca e pelos próximos mais ou menos 20 minutinhos eu tenho aqui como meu objetivo principal fazer vocês se questionarem sobre a forma como a gente trabalha hoje. Me chamo Ianca, nome diferente. Eu vim de longe, vindo de Manaus, e vou fazer aqui uma autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos curtos, uso óculos, tenho um rostinho redondinho, estou usando um brinco de penas que eu trouxe lá da minha cidade, com uma forma de me conectar de onde eu vim. E estou usando uma blusa e uma calça azul escuro, e de tênis branco, tenho piercing, uso óculos, e é isso. Eu acredito que eu fiz uma boa descrição. Eu brinquei ali nos bastidores que no online a gente faz essa descrição, mas é só dessa parte aqui, né? Fazer a descrição por inteiro é um pouco diferente. Então, o nome da minha palestra, né, é Desconfigurando a Forma que Fomos Ensinados a Trabalhar. Quando eu pensei nessa palestra, foi no ápice de um momento que eu estava me questionando muito. E é isso que me trouxe aqui. É isso que me trouxe no momento que eu estou vivendo hoje na minha carreira. E eu quero compartilhar isso com vocês. Mas o quanto às vezes a gente não se questiona. A gente não se questiona a realidade que a gente está vivendo. A gente não se questiona por que a gente está fazendo certas coisas. Por que a gente está fazendo daquele jeito. E quando a gente passa a se questionar, quando a gente passa a pensar nas possibilidades, mas e se? Além de estimular a nossa criatividade, a gente pensar nesses novos cenários, e não só pensar, mas ser assim, o protagonista do nosso futuro. Porque quando a gente não se questiona tanto, a gente deixa o nosso futuro muito na mão de outras pessoas, das circunstâncias, dos cenários, das adversidades. Isso fica muito vago. Tem um desenho, eu não trouxe para vocês hoje, mas eu vou explicar. É um cone do futuro, onde ele coloca ali as possibilidades de futuro que a gente pode estar vivendo, baseado no nosso presente. Só que ele é um cone, né? Ele é uma figura ampla, onde a gente começa bem pequenininho, com uma visão bem estreita, e ela pode se amplificar à medida que a gente vai direcionando o nosso futuro. Só que isso depende da gente. Aí a gente volta para a questão do questionamento. E é muito importante a gente ter esse processo de questionar, porque é um processo que a gente para, pensa, reflete. A gente revê também, às vezes, o caminho que a gente está fazendo. E trazendo essa reflexão, eu vou trazer duas óticas para vocês. Tá? Quando a gente fala de desconfigurar alguma coisa, de mudar essa configuração, a gente primeiro tem que entrar no campo de desaprender uma coisa, né, que é isso que a gente é ensinado. Vocês já pararam para pensar como vocês foram ensinados a trabalhar? Porque vocês foram meio que no feeling. A gente começa a trabalhar, a gente não lembra muito o porquê, mas a gente começa por uma necessidade, é claro, básica, de buscar o nosso sustento, né, ali na pirâmide de Maslow, que a gente atende essas necessidades básicas, mas no meio do caminho a gente para assim, para pensar, ué, mas por que eu estou fazendo isso? A gente vai nesse flow, a gente vai nesse ritmo, e quando a gente vê, a gente está num lugar que a gente às vezes nem queria estar. E fazendo coisas que a gente nem está tão afim de fazer. E quando a gente propõe, eu trago esse título da desconfiguração, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, olhar esse cenário e buscar entender como que a gente vai primeiro desaprender esse formato que a gente aprendeu. Eu sei que a gente teve uma grande mudança nesses últimos 3 anos, na verdade, né, da pandemia, que ela forçou muito
A gente sair desse lugar de não questionar tanto para um lugar de vou questionar, vou procurar saber por que está sendo assim. Vou procurar entender por que está sendo assim. E normalmente a gente não é ensinado a questionar, acho que desde criança, né? Quando a gente começa a perguntar muito dos nossos pais, mas por quê? Por quê? Vai dar uma resposta objetiva, a gente vai para o canto e fica calado. E às vezes a gente se conforma com aquela resposta. Ou não vai nem atrás dessa resposta. Porque é isso, né? O pai olha e fala, mas por que sim? E a criança vai para o lado e, mas por que sim? Aí tinha até aquele desenho que dizia, porque sim não é resposta. Então, a gente vai sendo inibido a não perguntar, a não questionar, a não usar a nossa voz ao nosso favor, né? E a gente se coloca muito nesse campo da sobrevivência. E aí que a gente vem nesse ponto da pandemia, que tem essa grande ruptura, né, essa grande quebra de expectativa, essa grande quebra do que a gente já conhecia nesse cenário, e muda totalmente. Todo mundo meio que entra em pânico. Mas o legal, assim, de toda essa ruptura, eu não diria legal, mas eu acho que a gente passa a prestar mais atenção. Não sei se vocês têm muito esse hábito, mas quando você hoje vai ler, o que mais tem são manchetes do tipo, sinalizando o burnout, sinalizando as demissões em massas, né, por parte das pessoas, tendo esse interesse de sair do emprego que estava, de mudar de carreira. Então, tudo isso, todas essas manchetes, quando você joga lá mercado de trabalho ou mudança de carreira, o que mais você vai ver são pesquisas, são pessoas insatisfeitas. Eu costumo olhar, quando eu leio essas manchetes, e pensar o seguinte, isso é uma resposta. Isso é uma resposta das pessoas. As pessoas estão cansadas. As pessoas pararam para se perguntar mais. Se você olha lá o índice de pessoas que mudou de emprego nesses últimos 3 anos, ele é maior do que qualquer índice que a gente teve nos últimos 5, 6 anos. Porque as pessoas pararam para se questionar mais. As pessoas pararam para pensar mais de quais são as minhas prioridades. Né? O que é de fato importante para mim? E esse questionamento fez com que elas mudassem. Às vezes mudassem a área de atuação, mudassem emprego, mudassem o estado, mudassem o país. E aplicassem essas mudanças. E até é uma coisa muito pessoal, porque durante esse processo, eu também mudei. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu fiz. Foi me questionar. Me questionar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Nada disso aqui é só uma pesquisa que eu li ou um estudo que eu fiz. Eu vivi isso. Eu vivi esse questionamento. Eu vivi essa busca do tipo, o que eu estou fazendo? Eu sou muito nova para estar presa, às vezes, num lugar que não está dando para mim. E hoje eu sou, o pessoal usa muito esse termo, né, nômade digital, apesar de eu não me considerar muito, mas eu descobri que eu me encaixo nesse quesito, né, de sair por aí com uma mala e cada período morar num lugar. Eu não aceitava que eu era nômade digital até eu perceber que eu estava cada vez num lugar. Aí eu falei, eu acho que é isso, eu cedi esse fenômeno, né? Porque antes eu olhava e falava, não, nômade digital é para quem está lá na Europa, para quem está curtindo a vida. Eu estou só tentando aqui sobreviver. Mas aí eu percebi que essa inquietação, né, de abrir o computador em qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar, é muito cansativo. Não sei se alguém fala isso para você, mas é muito cansativo. Ficar andando com uma vida numa mala e trabalhando de lugares diferentes e tendo que lidar com diversas situações assim que você fala, eu não acredito que eu estou passando por isso. Mas a gente passa. Então, assim, todos esses pontos, como eu disse, a minha proposta aqui é fazer vocês pararem e pensar mesmo. Não é trazer coisas que vão assim, revolucionar a vida de ninguém, mas de pensar e trazer esse pensamento para você. Hoje eu estou trabalhando numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Pretendo me mudar para São Paulo, né? Conseguir um ponto para ficar pelo menos algum tempo. Aquietar um pouco. Ficar pelo menos 1, 2 meses no lugar. Mas essa empresa que me trouxe essa mudança, essa possibilidade, na verdade, de mudança. Que até então eu não tinha.
Meu trabalho era remoto, mas eu tinha que estar naquele lugar, né? Eu trabalhava remoto o dia inteiro no computador, mas eu tinha que estar ali sentado o dia inteiro, meio que batendo ponto, né? Avisando, não, estou aqui trabalhando. E essa empresa, por conta da cultura que eles têm, eu tive essa possibilidade de viajar, de conhecer, de encontrar as pessoas depois de tanto tempo isolada. E a minha palestra, acho que eu não consegui colocar ela aqui no telão, mas a proposta dela era falar um pouco sobre esses modelos de gestão. A gestão 1.1, a gestão 1.2. A 1.1 é aquela que a gente trabalha muito a questão do comando e controle, que ainda em alguns lugares, se a gente perceber, ainda tem esse tipo de trabalho. A 2.0, que ela não é muito diferente da 1.0, ela só é uma que se diz diferente, mas eu acredito que ela vem muito como essa resposta dos trabalhadores não terem mais, não aguentar mais esse modelo do comando e controle, mas ela não muda muita coisa. Ela só surge aí uns novos modelos de trabalho, surgem algumas inquietações, mas na 3.0 que a gente vê uma diferença, porque a gente vê uma ênfase muito mais nas pessoas, um foco nesse time, no bem-estar, na autonomia dessas pessoas, focar não só nos líderes, mas também nos liderados. A gente precisa pensar no processo de ponta a ponta. E não só de como esse líder está preparado, mas também como esses liderados estão preparados para enfrentar essas adversidades. Uma coisa também que eu trouxe aqui para vocês, que não vou estar mostrando, mas eu vou estar falando, é a necessidade do descanso. Durante todo esse processo de questionamento, eu passei a pensar no descanso. No descanso, no lazer, no hobby. Acho que a gente fica muito focado no nosso trabalho, né? Se a gente está entregando resultados, se a gente está participando das reuniões, se a gente está atingindo uma meta. Mas é pensar no nosso descanso, da mesma forma como a gente pensa no nosso trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim foi uma coisa muito difícil. Entender que eu precisava descansar, precisava ter hobbies. Inclusive, no caminho para esse lugar que eu estou agora, eu estava lendo uma matéria que falava sobre isso, que essa geração, a geração Y, né, que são os milênios, e a geração antes deles, é uma geração que tem dificuldade de achar hobbies. Tem essa dificuldade de encaixar isso na rotina. Porque é uma preocupação tão grande do tipo, preocupações de adulto, né? Mas assim, pagar o aluguel, sobreviver, pagar as contas no final do mês, que a gente acaba esquecendo que a gente precisa também ter esses momentos. Ainda mais agora que a gente enxerga esse mercado de trabalho diferente. A gente vê algumas empresas, cada uma adotando uma forma de trabalho, umas ainda estão no digital, outras estão adotando o híbrido. E aí cada uma vai adotando um modelo único de trabalho, se vocês pararem para analisar, né? Antes era todo mundo indo lá, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, indo pegar o ônibus para ir trabalhar, tinha essa rotina. Hoje em dia, se você falar assim, com algumas empresas, você vai ver que a rotina dessas pessoas é totalmente diferente. Umas ainda continuam, né, no total home office, e outras adotaram outros modelos, acabaram vendo essa necessidade. Então, nessa nova era, vamos dizer assim, a gente vê essa questão não só mais o trabalhador, o colaborador tendo que se adaptar, mas a empresa tendo que se adaptar de uma forma única. Não tem mais um modelo, uma coisa que é para todo mundo, né? Eles têm que ir atrás desse modelo adaptável, ouvir as pessoas que estão trabalhando no dia a dia e entender o que vai funcionar para cada um. Então, a gente vê essa forma mais adaptável, mais personalizada e mais flexível. Mas o que eu quero fechar aqui, né, é isso. Vocês se questionarem, mas por que eu faço o que eu faço hoje e se faz sentido para mim? Né? Se faz sentido, se funciona, se na minha agenda eu tenho o meu horário para descansar,
para o lazer. Assim como você coloca lá na sua agenda, sei lá, o seu horário para o MBA, para você entrar na sua daily, no caso da sua reunião, para você entregar um relatório, coloca na sua agenda também o seu horário para ir para academia, para ir caminhar, sei lá, ficar com seu filho, ou assistir uma série. Tipo, qualquer coisa como, assim, que vá tirar você daquele espaço, daquela rotina acelerada, né? Porque a gente está cada vez mais acelerado e a gente precisa aprender a desacelerar. E como eu disse, para a gente trazer essa desconfiguração, a gente precisa reaprender, né, primeiro, a como a gente vai trabalhar, desaprender esse modelo e passar a questionar. Não é questionar necessariamente chegar com seu líder na segunda-feira e dizer, ai, olha, encher ele de pergunta. Não, gente. É primeiro olhar o cenário que você está inserido, né? E o que cabe a você, que a gente tem que entender que tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. E trazer essas perguntas, né? Às vezes, renovar, né? Conversar com as pessoas, propor para as pessoas que estão trabalhando com você. Acho que a pergunta, o questionamento, essas possibilidades, elas são muito importantes para o que a gente está vivendo hoje. Tá? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.